Lucas 6. Aleluia, glória. Do verso 12 ao verso 16. Antes de nós lermos, volta aqui a sua atenção para mim de novo. Deixa eu falar uma coisa para você sobre essa palavra. Essa é uma palavra que vai determinar seu futuro, irmão. Ou melhor, o seu destino. Você quer um destino glorioso? Preste atenção nessa palavra nessa noite. Porque o que você vai fazer com a palavra que você vai ouvir aqui nessa noite vai definir os lugares que você vai chegar. Não apenas nessa terra, mas depois dela. Essa palavra é uma palavra séria. Não que as outras palavras não sejam sérias. Eu usei essa expressão só para você entender a necessidade que você tem de prestar atenção e absorver essa palavra. Amém? Vamos ler Lucas 6, 12 ao 16. Diz assim: E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar, e atravessou toda a noite em oração a Deus. Logo ao nascer do dia, convocou os seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem também designou como apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, conhecido como Zelote. Agora preste atenção aqui, porque aqui está a palavra nessa noite. E Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Amém? Agora você pode olhar para mim. O fim dos tempos será um período. Olha para mim, gente. Ninguém olha para os lados. Eu quero atenção. O fim dos tempos será um período onde haverá uma necessidade maior de firmeza da nossa parte. Os dias estão passando e a necessidade de estar firmado, ela só se torna cada vez maior. Não é que você nunca precisou estar firmado. O cristão, ele sempre foi chamado para andar debaixo de firmamentos. Mas quanto maior é a luta, quanto maiores são as dificuldades, maior é a necessidade com que o seu firmamento esteja em Deus. Mais profundo é a necessidade com que as suas raízes vão descendo para baixo. E o fim dos tempos vai requerer de mim e de você uma necessidade de estarmos mais firmados em Deus. Porque, querido, se não houver firmeza na sua vida, haverá traição e abandono da fé. Por isso que eu disse que essa palavra vai determinar o seu destino. Por isso que eu disse que essa palavra você tem que prestar muita atenção. Porque se você não estiver firmado no tempo do fim, duas coisas poderão acontecer com você: traição e abandono da fé. E a Bíblia nos mostra essas duas coisas. A Bíblia diz de homens que apostatariam da fé, homens que dariam ouvidos a espíritos enganadores, homens que se voltariam contra Jesus, homens que pisariam o sacrifício que Cristo fez, homens que tornariam a graça de Deus em vão. E se não houver firmeza em você no tempo que está por vir sobre a terra, você poderá cair em uma dessas duas coisas: trair a Jesus e abandonar a sua fé. Por isso eu repito, essa é uma palavra muito séria. E com base no texto que nós lemos, eu quero mostrar para você que só depende de você não ser um traidor,
Só depende de você não perder a fé. Querido, o seu destino não está na mão de ninguém. O seu pai pode ter legado a pior vida para você. Você pode ter a pior vida que uma família pode ter te dado, mas ainda assim o destino da sua vida continua nas suas escolhas, nas suas mãos. Está com você escolher ser um traidor ou não ser um traidor. Está com você escolher viver firmado na fé ou abandoná-la na hora das dificuldades. Por isso, querido, deixa eu te falar uma coisa. Tudo aquilo que tem que ser tratado na sua vida, preste atenção, tudo aquilo que deve ser tratado na sua vida, deixe com que isso seja tratado agora, no tempo presente, porque no tempo de amanhã, talvez o amanhã seja duro demais para você suportar. Por isso, seja tratado agora. As fraquezas que você tem, as coisas que precisam ser tratadas, deixa Deus tratar agora. Porque se o amanhã, que será extremamente difícil, chegar para você e você não tiver sido tratado, talvez o amanhã vai passar uma rasteira em você. Talvez o amanhã será muito duro para você suportar. O amanhã talvez, querido, vai exigir de você, talvez não, o amanhã vai exigir de você um posicionamento mais firme em Deus. E para você se posicionar cada vez mais firme em Deus, é necessário que hoje você deixe Ele tratar você naquilo que é necessário. Tem coisas na sua vida que precisam ser tratadas sim ou não? Judas tinha coisas que precisavam ser tratadas na vida dele. E querido, deixa eu te falar uma coisa, não foi Deus que escolheu Judas para ser traidor. Foi Judas que se fechou para a verdade transformá-lo. E ele se tornou traidor. Querido, não se conforme. Não se conforme com a maneira que você vive hoje. Não se conforme da maneira como você se encontra hoje. Olha, se você olha para a sua vida e você acha que está tudo bem, está tudo legal, está tudo maravilha. Se você olha para a sua vida e acha que você está agradando a Deus em tudo, que você não precisa de mudar nada, cuidado, querido. Cuidado, porque você já pode ter se perdido há muito tempo e você nem notou. A Bíblia diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você está conformado, querido, você é um sério candidato a mais um, que no futuro poderá vir negar a Jesus. Sabe por quê? Porque quem está conformado, preste atenção, quem está conformado com a vida que leva, está cego. Porque não existe um ser humano sobre a face da terra que não tenha necessidade diária de se aproximar de Deus, que não tenha necessidade diária de transformação. Se você não vê mais necessidade de transformação, você está cego. Sabe quem são as pessoas que vão suportar o que está por vir? São aqueles que estão firmados, são aqueles que estão vendo, são aqueles que estão com os olhos firmados nele, com os olhos abertos. Não se conforme com o estado que você se encontra. Você tem um monte de coisas na sua vida para serem arrancadas. Tem um monte de coisas que concorrem com a sua fé. Tem um monte de coisas que concorrem com a sua vida em Deus. Tem um monte de coisas aí em você querendo te roubar. Não se conforme com a maneira como você está vivendo, irmão. Você pode escolher o que você vai se tornar com o passar dos dias. Vou voltar aqui para o texto e eu vou te mostrar uma coisa. Talvez a sua versão ela vai estar um pouco diferente, mas a minha versão diz aqui no final do verso, no verso 16, o finalzinho dele:
Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Diga, se tornou. Você tem escolha do que você vai se tornar. Você pode escolher aquilo que você vai se tornar. Você acha que Deus olhou para Judas e falou assim, na verdade, só para você entender, você acha que Deus lá na eternidade, Ele falou assim, vou formar um cara na terra, esse cara vai se chamar Judas e eu vou escolher esse cara para ser o traidor e para entregar meu filho? Você acha que Deus fez isso? Deus olhou na eternidade e viu em alguém, que alguém entraria no caminho de Jesus, e alguém, por não se permitir, por causa de escolhas que ela mesma fez, essa pessoa escolheria trair Jesus. Deus não escolheu Judas como traidor, foi Judas que se tornou traidor. O que vai acontecer com você, meu filho? É você que está escolhendo se tornar ou não se tornar. Você entende a seriedade disso, irmão? Você já parou para reparar, você já parou para pensar que pessoas que você conhece podem se tornar traidoras? Agora, deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais invasiva. Você já parou para pensar que você pode se tornar traidor? Você conhece alguém que um dia professou fé e se perdeu e hoje ela é uma opositora do reino de Deus, da igreja? Você conhece? São pessoas que escolheram o seu caminho. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe quem são? Um dos tipos de pessoas, olha para mim, preste atenção no que eu vou te dizer, porque isso vai acontecer. Nós vamos ser perseguidos, irmãos. Não acha que você sofre perseguição, não. Eu acho engraçado as pessoas, o crente muitas vezes vem na igreja, aí ele procura ajuda, aí ele fala assim, pastor, eu estou sendo perseguido. Irmão, você está sendo perseguido? Estou. A fulana lá no meu trabalho fica falando mal de mim, eu estou sendo perseguida. E o indivíduo tem a indecência, a cara de pau de falar que isso é perseguição. Porque alguém no seu trabalho está te perseguindo, você chama isso de perseguição, irmão? Você não sabe o que é perseguição. Se você chama isso de perseguição e isso está sendo tão difícil para você continuar a sua jornada, eu vou te dar uma notícia. Talvez você não vai gostar de ouvir. Você não está pronto para passar a perseguição que vai vir, não. Porque se alguém no seu trabalho que fala mal de você, que aparentemente te persegue, já te joga tão para baixo, já te faz querer desistir da fé, já te faz querer abrir mão das coisas de Deus, se tão facilmente você desiste, imagina da perseguição que virá sobre a terra. Você não sabe o que é perseguição, não, irmão. Você está pronto para enfrentá-la? Eu vou dizer para você como é que você vai enfrentar o que está por vir. Firmado na fé. Mas sabe como é que você se firma na fé? Com as escolhas diárias que você faz. Se você não começar a escolher melhor, irmão, infelizmente você pode acabar num lugar como Judas acabou. E uma das categorias de pessoas que perseguirão a igreja, ouça isso, nos últimos tempos, sabe quem são? Sabe quem são? São aqueles que um dia saíram daqui de dentro. Não é só o mundo que vai perseguir a igreja. Pessoas que um dia professaram a fé, mas se perderam, se tornaram traidoras, abandonaram o evangelho de Jesus. Essas pessoas um dia virão a perseguir você. Cuidado, irmão. Tenha muito cuidado para você não fazer parte desse grupo de pessoas.
Ah, pastor, não tem perigo. Ah, meu filho, eu conheço alguns que passaram por aqui que estão exatamente nesse lugar que eu estou falando para você. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Se cuide, irmão. Cuide da sua fé, cuide do seu coração, cuide da sua vida com Deus, cuide do que realmente é importante. Cuide para que você não se perca aqui dentro. Amém? Não mata Cristo no seu interior, não, irmão. Pessoas que traem a Jesus, logo depois, sabe o que elas fazem? Elas matam Jesus dentro de si e se tornam perseguidores do povo de Deus. Não mata Jesus no seu interior, não, irmão. Pastor, como é que eu mato Jesus no meu interior? Mais uma vez, com as escolhas que você faz. Irmão, escolha algo tão poderoso. Sabe o que Deus tem de você? Suas escolhas. Sabe onde estão as suas transformações? Nas suas escolhas. Sabe onde estão os seus avanços? Nas suas escolhas. Sabe onde está o seu retrocesso? Nas suas escolhas. Sabe onde está você ir mais alto? Nas suas escolhas. Sabe onde está você ir mais baixo? Nas suas escolhas. Tudo está nas suas escolhas. Depende de você, querido. Ei, amado, no céu Deus é Senhor, mas na terra você Ele colocou como Senhor. Eu não estou falando nenhuma heresia, você é Senhor da sua vida, irmão. E o que Deus tem para trabalhar em você? As suas escolhas. Eu fico imaginando Judas. Você acha que Judas não ouviu a palavra, irmão? Judas não só ouviu uma... Você acha que Judas ouviu uma palavra rasa como essa? Você acha mesmo? Eu vou só usar essa expressão para você entender o que eu quero dizer. Você acha que Judas ouviu uma palavra meia boca como essa que eu estou pregando? O Senhor sabe que o que eu quis dizer é que essa palavra não é meia boca. Eu estou dizendo no sentido de profundidade. Você acha que Judas ouviu uma palavra rasinha como essa? Judas ouviu uma palavra da boca do próprio Jesus. 3 anos e meio andando com Jesus e se perdeu. 3 anos e meio vendo o que Jesus fez e se perdeu. Ouvindo palavras poderosas e se perdeu. Vendo Jesus curar pessoas e se perdeu. Aí você vai falar assim para mim, vai me perguntar, pastor, por que ele se perdeu? Porque ele não se tornou o que deveria. Porque quando você não se torna o que deve, você se torna o que não precisa. Se Judas tivesse deixado com que a palavra de Deus tocasse o coração dele, irmão, tem gente que não acredita, que Judas encontraria arrependimento e salvação de Deus. Eu acredito que se Judas tivesse se arrependido, ele estaria no céu. Pastor, quer dizer que Judas não está no céu? Eu acredito que não. Eu acredito que ele está queimando no quinto dos infernos agora. Irmão, você já parou para pensar que se Judas estiver no inferno, Judas provavelmente é o cara que mais está sofrendo lá. É o cara com a maior punição lá. Porque Jesus disse, ai daquele que por meio do qual o Filho do Homem está sendo entregue, melhor ele nem tivesse nascido. Eu tenho para mim que Judas é o cara que está mais sofrendo no inferno. Agora você tem noção do que é isso, irmão? 3 anos e meio vendo e ouvindo Jesus, e o cara se perdeu. Agora, você já se perguntou por que Judas se perdeu? Ele não se tornou o que precisava. Mas por que ele não se tornou o que precisava? E aqui vai entrar eu e você. Por que ele não se tornou o que precisava?
Judas tinha uma área na vida dele de fraqueza. Pega essa. Judas tinha uma área de fraqueza na vida dela. Você sabe qual era a área de fraqueza de Judas? Quem sabe? Pode falar alto aí. Era o quê? Bufunfa. Money. Have to give. Judas tinha uma área de fraqueza na vida dele, irmão. E essa área de fraqueza não tratada fez com que ele se tornasse traidor e entregasse Jesus. Preste atenção. Uma área de fraqueza não tratada fez com que Judas se tornasse traidor. Aqui entra você. Porque fraqueza você tem de montões. Tem ou não tem? Quem tem fraqueza aqui? Você quer se tornar um traidor como Judas? Então deixa a palavra que você está ouvindo, diferente de Judas, mudar você. Porque Judas ouviu, mas ele não se abriu para a palavra mudá-lo. E aquela área de fraqueza não tratada foi tropeço para Judas. O problema não são fraquezas, irmão. O problema não é você ter problemas. Legal isso, né? É redundante. O problema não é você ter problemas. O problema não é ter fraquezas. O problema é você não ter ajuda no meio delas. O problema é você não ser socorrido no meio delas. E tem socorro para você? Claro que tem. Romanos 8, 26. Semelhantemente, o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos pedir como convém. Mas o mesmo Espírito, segundo Deus, ele intercede pelos santos. Agora, querido, isso é o quê? Isso é uma cooperação. Diga cooperação. O que é uma cooperação? É uma ação entre duas pessoas. Você não coopera sozinho, não existe cooperação sozinho. Ah, eu fiz isso aqui sozinho não tem. Transformação na sua vida é uma ação de cooperação de você com o Espírito Santo. Agora, quando diz respeito a você, diz respeito ao quê? As suas escolhas. Cooperação depende de escolhas. Judas escolheu o caminho que ele ia tomar. Meu irmão, vamos analisar um pouco mais a vida de Judas, vamos? Será que Judas nunca ouviu Jesus falando sobre dinheiro? Já parou para pensar nisso? A maior fraqueza de Judas era dinheiro. Ele entregou Jesus por causa de quê? 30 moedas de prata. Será que Judas nunca ouviu Jesus falar de dinheiro? Quando Jesus se encontrou com o jovem rico, lembra disso? Depois que Jesus se encontra com o jovem rico, o que Jesus fala lá para o jovem rico e para os discípulos? Olha aqui, Lucas 18, verso 24 e 25. Será que Judas nunca ouviu Jesus falando isso aqui? Ó? Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem muitas riquezas. Certamente é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Será que Judas não ouviu Jesus falando isso? Certamente ele ouviu. E por que Judas não foi transformado, tendo ouvido isso? Porque Judas escolheu o caminho dele. Agora, Jesus tinha acabado de dizer assim para o jovem rico: vende tudo o que tens e reparte aos pobres e ganhará um tesouro nos céus, então depois vem e segue-me. Judas ouviu Jesus dizendo isso para o jovem rico: vende tudo que você tem e reparte, dá aos pobres, e aí você vai ter um tesouro nos céus, aí você vem e segue-me. Judas ouviu, mas Judas não escolheu uma riqueza celestial. Judas não escolheu ajuntar no céu. O que Judas fazia? Judas preferiu ajuntar na terra. Você sabia que quem ia com a bolsinha de dinheiro, quem ficava com a bolsinha de dinheiro era Judas?
Judas era o tesoureiro de Jesus. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele roubava o que caía na bolsinha de dinheiro. Colocava dinheiro na bolsinha, sabe o que Judas fazia? Roubava. Olha como Jesus é doido. Jesus coloca um ladrão para administrar o dinheiro dele. Jesus coloca um cara que tinha fraqueza para administrar o dinheiro dele. Por isso que eu te digo, o seu problema não são as suas fraquezas, o seu problema é não estar aberto para ser transformado pela verdade. O seu problema é não ser ajudado para que aquelas fraquezas sejam resolvidas. Jesus gosta de nos desafiar. Judas também ouviu Jesus dizendo isso aqui, Mateus capítulo 6. Ele ouviu, olha isso aqui: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem o ferrugem pode destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Agora, será que Judas não ouviu isso? Será que Judas não ouviu Jesus dizendo isso aqui? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O problema era que havia um outro senhor na vida de Judas, irmão, no qual ele não queria abrir mão. Levanta a cabeça, olha para mim. Quem é o Senhor na sua vida, no qual você não quer abrir mão? Judas tinha um Senhor na vida dele que ele não queria abrir mão. Era o dinheiro. E o dinheiro foi um laço para ele. Literalmente, o dinheiro foi literalmente um laço para Judas. Então, querido, o problema dele não era porque faltava palavra. Você entende isso? Que muitas vezes, meu irmão, o seu problema nesse lugar não é que te falta palavra. O seu problema muitas vezes é sua indisponibilidade para que a palavra mude você. Porque palavra você ouve aqui direto. Pensa. Traidor por uma fraqueza não tratada. Você tem noção, meu irmão? Você me ouve dizer isso e você entra por aqui e sai por aqui, porque você não tem noção da seriedade do que é isso. Traidor por uma fraqueza não tratada. Você tem noção do que eu estou falando, irmão? Que tem coisas que podem ser laço para você. O que Judas fez depois que ele traiu Jesus? A Bíblia diz que ele ficou tocado de remorsos. Sim ou não? Aí o que ele foi fazer? Ele foi se enforcar. Ele amarrou, ele fez um laço no pescoço dele e se enforcou. Fraqueza de Judas fez com que ele se enforcasse, retirasse a própria vida. Olha, irmão, vou voltar lá no que eu falei no início. O tempo que está por vir vai requerer de você firmeza. E você sabe o que é firmeza? Sabe como você adquire firmeza? Naquelas áreas de fraqueza que são vencidas na sua vida. Áreas que você não vence são áreas instáveis na sua vida. Áreas que você vence são áreas onde você se firma. E no tempo do fim, você vai precisar com que Deus tenha conquistado territórios na sua vida. Áreas aqui dentro de você. Você vai precisar de firmeza aqui dentro. Você vai precisar vencer aquelas áreas onde você não vencia, para que você suporte o que está por vir. Você entende isso, irmão?
Eu vou falar de mim, você fala de si mesmo. Eu já desisti, porque eu já provei disso. Eu já desisti de achar que eu estou em pé. Várias vezes que eu achava que eu estava em pé, eu caía. Já desisti. O que pensa estar em pé, tenha cuidado para que não caia. Se você acha, querido, que a sua vida está, chuchu beleza, uma maravilha, que você não precisa melhorar nada, que você não precisa mudar nada, sabe? Que essa falta de perdão não tem que sair do seu coração, que essa falta de amor não tem que sair de você, que esse ódio descontrolado não tem que sair do seu interior. Se você acha que essa inveja não precisa ser tratada, se você acha que essa língua não precisa ser podada, se você acha que não tem coisas que precisam ser arrancadas da sua vida, irmão, cuidado para isso não derrubar você. Não acha que essas coisas são normais, porque sabe o que é ser normal, irmão, para Deus? O Senhor disse assim: toda árvore que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Sabe o que é normal para Ele? É você frutificar segundo a árvore que Ele planta dentro de você. Então qualquer árvore na sua vida que não está dando fruto segundo Ele, não é normal para Deus. E isso precisa ser arrancado de você. Aí você sabe o que é o interessante? Que Ele disse assim: o machado já está posto à raiz da árvore. Ele não só vem para descer o machado, mas Ele vem para dizer: eu vou arrancar essa árvore, mas eu vou descer mais fundo, eu vou arrancá-la pela raiz. A questão é, você, com as suas escolhas, diferente de Judas, vai deixar ele arrancar? Ou você vai escolher ficar preso nisso aí? Você vai escolher ficar preso nessa falta de amor? Ou seja lá qualquer outro problema que você tenha? Querido, repito, não seja uma pessoa conformada. Nós vamos ceiar, mas não seja uma pessoa conformada. O que nós temos hoje de pessoas conformadas não está no gibi não, irmão. Essas pessoas, olha aqui para mim, são pessoas desapercebidas. Quando você cai num lugar de conformismo, você se torna alguém desapercebido. E estar desapercebido é estar sem visão. Sabia disso? Estar desapercebido é não estar atento para aquilo que pode derrubá-lo. Irmão, se você não vê, irmão, você tem que começar a ver o laço que está na sua frente. Olha para mim, criatura, você tem que começar a ver o buraco que está diante de você. Você tem que enxergar os perigos. Porque quem só cai em buraco por não enxergar os perigos, está desapercebido. Paulo falou para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e verso 4, Paulo disse assim: portanto, chegará o tempo em que não suportarão. Chegará o quê? Chegará o quê, irmão? O que eu comecei falando nessa palavra? O tempo que está por... Paulo disse assim para Timóteo: Timóteo, vai chegar o tempo em que as pessoas não suportarão ouvir a sã doutrina, ouvir a palavra verdadeira, ouvir a palavra genuína. E sabe, Timóteo, essas pessoas, esses homens e mulheres,
Quando chegar esse tempo, sabe o que elas vão fazer? Elas vão ter comichão nos seus ouvidos. Aí elas vão levantar mestres para si mesmos e vão seguir os seus próprios caminhos. Essas pessoas, Timóteo, elas vão se negar em dar ouvidos à verdade. Por se negarem a dar ouvidos na verdade, não serão transformadas. E por não serem transformadas, serão traidores de Jesus, traidores da verdade e futuros perseguidores da igreja. Porque essas pessoas, elas levantam mestres para si, sabe para quê? Para falar o que elas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir, para falar o que massageia o ego delas e não aquilo que transforma elas. Só que Paulo disse: chegará o tempo, meu filho, deixa eu te dizer, esse tempo já chegou. Esse é o tempo do qual Paulo disse que chegaria. Esse é o tempo onde tem se levantado traidores. E não é meu traidor, nem seu traidor, são traidores de Jesus. O que é um traidor de Jesus? É alguém que nega a fé, é alguém que se volta contra Jesus. Jesus diz que aquele que não é por Ele é contra Ele, quem com Ele não se ajunta espalha. Esse tempo que Paulo disse para Timóteo chegou. E ele vai se tornar cada vez mais intenso. Mas sabe o que é necessário ser cada vez mais intenso, querido? Com esse tempo, a sua firmeza em Deus. Porque cada vez mais você, meu irmão, as pessoas não suportam ouvir uma palavra verdadeira. Graças a Deus você que está aqui suporta. Espero que esteja suportando. Porque o dia que você parar de suportar, sabe o que você vai fazer? Você vai sair daqui, você vai levantar um mestre para si, e você vai procurar um lugar que fala o que você quer ouvir. Aí quando esse tempo chegar para você, saiba de uma coisa: primeiro você vai estar cego, você não vai ver isso, mas saiba de uma coisa agora: se esse tempo chegar para você, você se perdeu. Porque no dia que você levantar um mestre para falar o que você quer ouvir, você se perdeu de Jesus. Porque Jesus está levantando mestres, não é para que as pessoas façam o seu próprio caminho. Jesus está levantando mestres sobre outros, para que esses mestres possam levar para Ele, levar para uma eternidade. Amém, querido? Homens e mulheres que não estão suportando mais ouvir a verdade, estão se fechando para ela, e as suas fraquezas os derrubará. Não ande com Jesus para depois você se tornar um traidor, querido. Não ande com Jesus para você se tornar um opositor a Cristo depois. Acho que foi ontem ou antes de ontem, a Ana falou um negócio comigo a respeito de uma pessoa, e ela falou exatamente o que eu estou dizendo aqui que vai acontecer, que provavelmente vai acontecer com essa pessoa. Ela disse assim para mim: amor, o próximo passo dessa pessoa é tal. É exatamente isso que acontece com pessoas que negam a Jesus, que abandonam a fé. Ela começa saindo da presença, aí ela vai subindo degraus, quando vê, ela já está perseguindo o povo de Deus. Vou te fazer uma pergunta: você está pronto, querido? Coloca isso aqui bem firme na sua mente: você está pronto para ser perseguido? Jesus falou, querido, que os da sua própria casa te perseguiriam, filhos se levantariam contra pais e pais contra filhos. Vai haver perseguição de onde você menos imagina. E infelizmente, um dos grupos que perseguirão a igreja no tempo que está por vir são os apóstatas da fé, aqueles que abandonaram a fé. Sabe por quê? Porque fecharam seus ouvidos para a verdade e não permitiram com que a verdade mudasse a vida deles. Irmão, eu queria tanto estar errado em relação a Judas.
Ah, mas como eu queria estar errado em relação a Judas e chegar no céu e ver Judas lá. Como eu queria estar errado. Mas pela escolha que Judas fez, eu te pergunto, onde você vai estar? Eu te respondo, você vai descobrir pelas escolhas que você vai fazer. Eu não estou falando que se você for bonzinho você vai para o céu. Eu não estou condicionando sua salvação com as obras boas que você faz. Eu não estou dizendo que você é salvo sem Jesus Cristo. Eu estou falando de uma palavra que você ouve, mas você ouviu porque você escolheu dar ouvidos. Eu estou falando de uma transformação que você obteve na sua vida, porque você ouviu Jesus falando e você deixou Ele transformar você. E porque você se deixou ser transformado, você foi para lá. Porque a palavra operou em você para você ir para lá. Por isso, irmão, não se torne um Judas, se torne um só com a verdade. Amém? Você recebe essa palavra? Esse é o tema dessa palavra. Não se torne um Judas, se torne um só com a verdade. Olha para a sua vida, irmão. Olha para aquelas áreas de fraqueza, que você até julga que é uma fraqueza pequenininha. E deixa Deus tratar isso, com as suas escolhas. O Espírito Santo, meu filho, ele vem, porque a Bíblia diz que tanto querer quanto realizar vem de Deus. O Espírito Santo coloca dentro de você a necessidade de mudança, mas você tem que dar ouvidos a isso, e escolher dar o próximo passo. Amém? Glória a Deus. Vamos para o céu junto? Vamos suportar o que está por vir juntos? Retroceder não. Porque, meu irmão, para quem retrocede, Jesus disse: ai daquele servo que soube que tinha que fazer a vontade do seu Senhor e não fez, não se aprontou para fazer. Jesus disse: sobre esse virá muitos açoites. Muitos açoites. Você está ouvindo coisas, irmão, que estão responsabilizando você cada vez mais. Você parou para pensar nisso? Quanto mais verdade você ouve, mais responsabilidade Deus te dá. Saiba de uma coisa, irmão, Deus não te isenta de responsabilidades. Viu? Amém? É por isso que a gente tem que aprender a andar com Deus. Porque enquanto boa parte das igrejas estão ensinando as pessoas a irem para as igrejas para alcançar coisas, Deus está ensinando uma outra parte da igreja que elas não têm que alcançar coisas, elas precisam se tornar alguma coisa. Deus quer te ensinar, querido, que você precisa se tornar o que Ele te chamou, para que você não se torne o que não deve. Amém? Fica de pé no seu lugar. Vamos cear.